Você precisa ter uma visão realista sobre quem você é, sobre o mundo, sobre o outro, porque a culpa, quando ela está em desequilíbrio, ela leva à depressão, porque a culpa, ela quer percorrer esse caminho da punição. E o que não é a depressão a não ser um caminho que te pune, que te destrói até a morte? Né? O que é a ansiedade? Você ficar em antecipação com um cenário ruim, com um cenário de catástrofe, com uma coisa, né, muito difícil que pode acontecer. É uma forma de punição. Então, por isso que é importante equilibrar esse sentimento. É importante você ter uma relação mais saudável, né, com a sua mente, com as suas emoções. E uma outra questão que eu acho importante salientar, que nem sempre as pessoas entram em contato com isso, é que muitas vezes o sentimento de culpa acontece pelo fato das pessoas serem muito controladoras. Porque às vezes a pessoa acha que se eu fizesse diferente, ou se eu tivesse me posicionado de uma maneira diferente, isso não teria acontecido, ou meu relacionamento não teria terminado, ou eu não teria tido esse problema no meu trabalho. Mas na verdade é que a gente só escolhe, a gente só age com base na nossa maturidade, com os recursos que a gente tem, né? E ficar nesse caminho autopunitivo, né? Aquele chicote interno, isso muitas vezes revela também essa tendência, esse sentimento de controle, como a criança lá na infância, não é? Que ela sentir que ela é responsável pelos pais, ela acatar, né, dos pais toda a imperfeição e mantê-los nesse lugar idealizado, é melhor do que ser colocada num lugar de desespero, de desamparo. Em algum nível ela se sente no controle daquela situação. E é uma visão muito fora da realidade, né, amiga? Porque até numa relação de emprego, relação amorosa, nós não temos controle sobre nada. Não é as nossas reações que o outro vai escolher estar ou não estar com a gente. O outro é livre para fazer escolhas de estar ou não. Né? Até numa relação amorosa vai existir problemas. Esse lugar da perfeição, de esconder as imperfeições, não vai manter o outro com você. Na verdade, pode até afastar, porque você não está demonstrando quem você é. Mas mesmo assim, a gente não tem poder para afastar o outro. O outro se afasta porque escolheu se afastar. Essa liberdade humana do outro escolher sobre estar com você ou não. Isso é importante ter a noção dessa liberdade para você, quando passar por um processo de separação ou por um processo de término de relacionamento, você não levar todo aquele relacionamento para o seu ser, ficar ruminando o passado do relacionamento. Se eu tivesse reagido dessa forma, o futuro seria diferente. Não, não seria. Não seria porque o outro assim tem liberdade de escolher estar com você ou não, independente dos seus movimentos emocionais. Então, você também não tem controle sobre isso. Agora, é importante olhar alguns sinais de culpa patológica. Vê se você tem alguns, porque eu me encontrei em alguns aqui. Primeiro, pedir desculpas de forma excessiva. Perdão, desculpa, o tempo inteiro, sempre achando de alguma forma você algum incômodo. Segundo, se sentir responsável pelo sofrimento de todos. Nossa, isso até é distorcido, né? Como é Aham. que você pode contribuir, você pode fortalecer a alegria do outro, mas ser Sabe? responsável pela felicidade? Nossa, isso... Nossa, e você usou uma palavra muito linda, contribuir pela felicidade do outro, porque a gente também não é responsável pela felicidade do outro. A única coisa que a gente pode fazer é contribuir também. Contribuir? Contribuir? Nem terapeuta é responsável pela felicidade, Não, pelo sucesso, né, do tratamento. não. Trabalho É colaborativo. colaborativo, é uma troca. Terceiro, dificuldade de dizer não, de colocar Uhum. fronteiras na relação. Quarto, medo intenso de decepcionar. Quinto, autossabotagem. Sexto, perfeccionismo. Olha, eu me encontro aqui. Sétimo, sensação constante de inadequação. Acha que Uhum. sempre está inadequado nas situações, não é perfeito, nunca está preparado para as situações. Oitavo, necessidade de sacrificar para merecer o amor. Aí entra muita questão da dependência emocional também, que a Uhum. gente já conversou bastante. Nono, se sente culpado quando não consegue dar conta das situações. Se sente menor por não dar conta das situações. Aí entra na crise da identidade. Se eu não dou conta dessa situação, quer dizer que eu sou uma pessoa que não dou conta. Sou Sou insuficiente, né? insuficiente. E o décimo, prioriza as necessidades dos outros e abandona as suas necessidades e os seus limites emocionais. Uhum. Se você encontrou alguns desses sintomas, é de suma importância
buscar o processo terapêutico, porque esses sintomas podem levar você a relacionamentos abusivos, a levar você a transtornos emocionais, e você não poder conseguir exercer todo o seu potencial. Uhum. E a terapia vai fazer com que você se fortaleça emocionalmente, saia dessa fantasia do controle que a culpa traz. Tem muita fantasia misturada com a culpa, porque a culpa é um sintoma infantil. Tá? A culpa autodestrutiva é um sintoma infantil, porque a terapia ela vai te fortalecer emocionalmente, para você amadurecer emocionalmente e dar conta das suas culpas e ver como uma possibilidade de crescimento, de amadurecimento, de reparação, de desenvolvimento de virtudes, de contribuir para as relações e não para se autodestruir. Sim, a terapia vai te ajudar também a reconhecer e a diferenciar o que é uma culpa saudável de uma culpa destrutiva, não é? Numa culpa saudável, você tem percepção muitas vezes Uhum. que você errou, mas você vai buscar um caminho de reparação. Por exemplo, se você está numa relação com alguém, né? Se eu te respondo, por exemplo, de uma maneira ríspida ou Hum. de uma maneira não gentil, eu me sentir culpada é uma coisa boa, que eu posso, Sim. né, reparar, eu posso repensar a forma como eu me coloco, posso procurar temperar as minhas palavras com sal Uhum. para promover edificação àquelas pessoas que ouvem, mas é uma culpa, né, adoecedora, é sentir que eu não mereço ter nenhum tipo de relacionamento, é sentir que eu preciso trilhar um caminho de isolamento, que relacionamento não é para mim. Então a terapia é esse ambiente, né, para trazer esse equilíbrio para você reparar suas culpas e compreender também que às vezes a gente, né, nós não somos o centro do mundo, a gente não é responsável nem culpado por muitas Das coisas, coisas. né, que aconteceram. É. E em algumas situações também conseguir diferenciar o que é culpa do que é responsabilidade. Porque às vezes Uhum. algumas situações são sua responsabilidade, mas Claro. não é sua culpa, né? Por exemplo, você faz mal para alguém, mas se você não teve a intenção, se você não contribuiu para aquele mal acontecer, se você, né, foi um incidente, um acaso da vida, que às vezes essas coisas acontecem, a gente não tem controle sobre tudo. Você pode ser responsável, mas você não Não é é o culpado. culpado. Então, existem esses dois elementos também que têm que ser levados em consideração, né? É, a autorresponsabilidade